a representação é, para Laclau, um ato de mútua contaminação. Isto é, tanto os representados quanto os representantes se configuram como tais, como representados e como representantes, no mesmo ato da representação. Isto que significa? Mais facilmente falando, né? Significa que, por um lado, nem os representados, eles têm aqueles interesses, já estava falando dos interesses de classe, né? Interesses, desejos ou demandas perfeitamente definidas, de forma tal que o representante só tem que levar no âmbito institucional essa representação, né? Existe um elemento de indeterminação na mesma identidade dos representados, que é preenchido ou que, na verdade, sim, que é um elemento de indeterminação, sim, que é preenchido ou que cobra algum sentido no ato da representação. E, por outro lado, igualmente os representantes, né? Os representantes não são nem ele não pensa os representantes nem como figuras, como posso falar, nem como representantes profissionais políticos, como tem algumas teorias econômicas que acham que, por exemplo, os parlamentares, existe uma carreira dos parlamentares e que parece que tem uma aperfeiçoamento, como se fosse uma profissão, né? Então, não são para Laclau nem isso, nem tampouco, né, representantes no sentido de totalmente autônomos, independentes da vontade popular e cidadã que levou esses representantes a aquelas cadeiras ou lugares institucionais específicos, né? Então, Laclau vai propor a pensar a representação política como, entre representantes e representados, como um fenômeno de mútua contaminação. Então, por um lado, essa é como posso falar, uma arma teórica e política para justamente atacar ou deconstruir essa noção de interesse de classe do marxismo, né? Não existem interesses pré-definidos anteriores à representação ou ao ato político em si. E, por outro lado, também não existem representantes que possam ou não representar alguns interesses. Não, o que Laclau tenta fazer é um pouco de construir essa dicotomia entre representantes e representados, entender a representação como um fenômeno de mútua contaminação na qual, mais uma vez, né, o mesmo ato de representar termina de configurar tanto a própria identidade do representado quanto a própria identidade impronta também do representante. Agora, eu queria ler para vocês uma epígrafe que eu coloquei num dos... porque, ok, vamos deconstruir a noção de representação, como a teoria política clássica normalmente a pensou, sobretudo como é pensada a partir da teoria marxista. Agora, Laclau tem uma frase que diz o seguinte, né? Bom, eu vou traduzir, né? Porque ele fala: o campo da representação é um espelho turvo e quebrado, interrompido constantemente por um real heterogêneo, um real lacaniano, mas que depois vamos deixar em suspenso, por um real heterogêneo ao qual nunca pode completamente simbolizar. Não, al qual não pode nunca totalmente dominar simbolicamente. De novo, o campo da representação é um espelho, mas um espelho turbio e quebrado, interrompido constantemente por um real heterogêneo ao qual não pode dominar simbolicamente. Então, ok,
a CLO vai propor pensar a representação de uma forma diferente, inovadora, não? Mas diferente, como o processo de mútua contaminação, mas, por outro lado, ele também está falando que existe para além da representação, existe, no caso, se a gente falasse na linguagem da teoria da hegemonia, existe uma representação da hegemonia dominante, né? Que pode até ser disputada por alguma eventual hegemonia alternativa, mas também existe o irrepresentável simbolicamente. E, bom, esse elemento irrepresentável simbolicamente, Laclau, às vezes ele chama esse elemento de real heterogêneo, de objeto A, enfim, de afeto, há uma noção de afeto. Né? Ele fala que o discurso é sobredeterminado pelo afeto, também o afeto tem um conceito que também ele não sei, não fica muito claro, né? O que é, mas evidentemente há um elemento que foge ao processo de representação. E isto não tem a ver com o problema da hegemonia atual, nem com o problema da hegemonia passada. Isso é um fenômeno propriamente discursivo. É culpa do significante, como falaria Lacan. Não é um problema nem da hegemonia atual, nem da... Bom, mas aí, vamos lá, você falou que a gente, para falar sobre a teoria do discurso, porque eu ia já falar sobre a sobredeterminação. Então, esse elemento que foge ao domínio da simbolização é um pouco o tema pelo qual Laclau se interessa pela psicanálise, se interessa também pelo marxismo culturalista, que a gente chama, né? O Gramsci e o Louis Althusser. O Gramsci e o Althusser são basicamente os dois grandes representantes do marxismo culturalista, não economicista, junto depois, lógico, com a teoria crítica da Escola de Frankfurt, mas mais especificamente o Antônio Gramsci e o Louis Althusser são os dois autores que do marxismo vão pôr ênfase na questão da ideologia, na ideologia como um fenômeno que sobredetermina a conformação e a atuação das classes sociais na sociedade. Então, bom, e que são os autores que basicamente vão mais, como posso falar, falar da sociedade não como um fenômeno determinado pela estrutura ou pela infraestrutura econômica, mas como a sociedade como um complexo sobredeterminado. Então, ali a palavra-chave para entender como o percurso intelectual do Laclau é esse conceito de sobredeterminação. Vamos lá, a gente já falou sobre Laclau como sendo um teórico político, que basicamente vai propor uma outra chave analítica para entender a representação política, e a representação política sendo um fenômeno de mútua contaminação, e também a representação política como sendo um acontecimento que forma parte que forma parte não, mas como um acontecimento que tem uma natureza sobredeterminada. Essa seria um pouco a ideia. A representação política ela é sobredeterminada. O que significa isso? Vamos lá.
Deixa eu ver se aqui que eu consigo... pronto, né? Nós falamos de que, embora a gente possa pensar a representação política como um fenômeno de mútua contaminação, existe um elemento de indeterminação, um real, que faz com que, na verdade, seja impossível pensar a representação política no sentido de simbolizável de uma forma cerrada e fechada, né? Então, para pensar esse elemento, que na verdade impede impede a representação plena, faz com que a representação, ou que faz com que a representação sempre seja parcial e contingente. Para pensar esse elemento, então, de indeterminação e desse elemento para além do simbolizável, Laclau vai rastrear de novo na teoria marxista, mas nesses autores mais culturalistas, o conceito de sobredeterminação. A sociedade como um complexo não determinado pela infraestrutura econômica, mas como um complexo sobredeterminado pelas relações econômicas, sem dúvida, mas também por elementos ideológicos e que fazem parte da superestrutura intelectual, cultural e política de uma sociedade.